Ok, pessoal. Eu sou Jean Márcio de Oliveira e vou apresentar para vocês hoje o trabalho, a hiperedição das cartas jesuíticas de Afrânio Peixoto, que é um recorte da minha tese de doutoramento, sob a orientação do professor Dr. Patrício Nunes Barreiros, da Universidade Estadual de Feira de Santana, do programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos, o mesmo programa da minha colega Janine Silva, que acabou de apresentar, só que de uma linha de pesquisa diferente. Então, nós vamos ver o projeto de edição de acervo de escritores baianos, que já é desenvolvido lá na universidade há muitos anos, o projeto da Afrânio Peixoto, do qual faço parte, as cartas sobre os jesuítas, que é o meu corpo de trabalho, os objetivos, alguns pressupostos teóricos e metodológicos, e a hiperedição, que é o objetivo principal da minha tese, no final, apresentar a hiperedição das cartas de Afrânio Peixoto, que, resumidamente falando, é um escritor intelectual baiano, nascido na Chapada Diamantina, mas que, assim que se formou como mestre, veio aqui para o Rio de Janeiro e passou a maior parte da vida dele aqui no Rio de Janeiro. Então, o meu trabalho está vinculado ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais, NEHD, lá da universidade, que desenvolve alguns projetos aí que vocês podem visualizar. E eu destaquei dois, que o primeiro é a edição das obras inéditas do escritor Eulália Mota, escritor baiano, que já vem sendo desenvolvido há muitos anos lá, que já tem produções de teses, de dissertações, de artigos a respeito do acervo desse escritor. E o outro projeto, Acervos do Seriado Baiano, plataforma digital para divulgação de documentos históricos e culturais, que está sendo desenvolvido agora também, e que teve o financiamento do edital da FINEP em 2024, que vai receber recurso financeiro para poder estruturar um espaço físico lá na universidade para o recebimento de acervos de escritores baianos, né, para o tratamento da documentação, digitalização e, principalmente, para a apresentação dos trabalhos que serão desenvolvidos a partir desses acervos. A edição das obras inéditas de Eulália de Miranda Moto é um trabalho, um projeto que já vem sendo desenvolvido na UFES desde 2013 e teve como trabalho pioneiro esse trabalho, essa tese do professor Patrício Barreiros Nunes, em 2013, que foi produto da sua tese do doutorado, onde ele faz a edição dos panfletos desse escritor baiano, numa perspectiva de dossiê arquivístico, onde, na concepção do professor Barreiros, todos os documentos do acervo são importantes, né, para o entendimento da história do conjunto daquele documento que está sendo editado. Então, eu trabalho pioneiro e, a partir dele, então, esse trabalho foi desenvolvido na UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e depois ele levou e estruturou, né, no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos, e em parceria vinculado ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares Humanidades Digitais, que agrega outros acervos e outros projetos. Como alguns que eu vou apresentar aqui para vocês também rapidamente, que foram desenvolvidos lá por pesquisadores vinculados ao NEHD. O primeiro, isso aí, é a edição das obras Inés de Eulália Mota, Bahia Humorística, que é a plataforma digital dos causos sertanejos do escritor baiano Eulália Mota, que foi desenvolvido pela pesquisadora Elizabeth Mota de Almeida, que foi defendida em 2022, né, e faz parte desse nosso grupo de pesquisas, vinculado ao NEHD, e coordenado pelo professor Patrício. E esse trabalho dele tem um viés pedagógico que é voltado para o trabalho com a educação básica. Dá para vocês verem ali ao lado, onde ela apresenta o material didático
que pode ser explorado pelos professores da educação básica a partir desses documentos. O próximo é a hiperedição do livro Flores e Espinhos, também do escritor Eulálio Mota, só que esse foi desenvolvido pela pesquisadora Tainá Matos Boaventura, e é o produto da sua tese, também que foi defendido em 2023. Trata-se da hiperedição do livro escrito, né, por Eulálio Mota, deixado em seu acervo com a indicação de uma possível publicação, o que foi feito por Tainá. Foram hipereditados sonetos e poesias selecionados pelo próprio autor ainda em vida. Então, ela apenas fez o que atendeu o desejo desse escritor de publicar, de editar, então, esse trabalho voltado na perspectiva mais literária. O próximo trabalho aí, de hiperedição, é as canções de Eulálio Mota, né? Trata da hiperedição do livro intitulado Canções do Meu Caminho, desenvolvido por Tailane Vieira dos Santos, como tese também de doutorado defendido em 2024. Esse trabalho dá ênfase ao acervo desse escritor na perspectiva rizomática de hiperedição. Essa concepção ela lida com a multiplicidade em detrimento da unidade, rompe com hierarquias determinadas nas outras versões de edição e valoriza a complexidade dos objetos, se opondo à versão arborescente daquele modelo de árvore que tem um caule, né, que tem um pivô, o centro, e que os demais ali, né, estão subjacentes. A concepção rizomática, de forma bem rasa, é aquela concepção que não é vertical, mas ela é horizontal, e que não existe uma hierarquia. De qualquer ponto, né, os pontos estão interligados, o que é favorecido a partir das hiperedições por meio dos links, dos hiperlinks que estão colocados nessas edições. Aí, a partir de 2023, a Universidade Estadual de Feira de Santana recebeu a proposta de agregar mais um acervo a esse projeto, que é do escritor então, baiano Afrânio Peixoto, que se encontrava aí no Museu Casa Afrânio Peixoto, Casa Afrânio Peixoto Memorial, que está localizado na cidade onde ele nasceu, em Lençóis, na Bahia, né? E aí, então, a equipe foi até Lençóis, a equipe desse projeto, inclusive eu e o Janino também, a gente fez parte dessa equipe. Nós fomos lá, então, houve todo o processo de organização para poder remoção desse acervo para levar de Lençóis até a universidade para fazer passar pelo processo de tratamento, de digitalização e, a partir daí, disponibilizar para as pesquisas, que já existem algumas pesquisas em andamento, além dessa minha, existem outros pesquisadores que trabalham com documentos que falam sobre Castro Alves, né, outros sobre Camões, e tem outros pesquisadores que trabalham também a partir de documentos que referem a alguns romances especificamente que foram escritos por Afrânio Peixoto. Então, aí, depois que esse acervo foi para a universidade, então foi estruturado um espaço, um laboratório, denominado Laboratório de Tratamento e Recuperação de Acervo, né? Foi feito um treinamento, uma capacitação para a equipe, né? E depois foi adquirido armários específicos para a guarda de acervo. Isso. E aí, o Museu Afrânio Peixoto, lá na cidade de Lençóis, né? E contém, então, elementos de objetos pessoais do escritor, bibliografia, né, livros. Ali vocês podem observar ali, ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras, então era a farda, a outra que era utilizada nas sessões solenes da Academia Brasileira de Letras. E além disso aí também ele
o museu guardava um acervo epistolar muito grande, com um conjunto de mais de 2.000 cartas, né? Inclusive eu e Janine, que está aqui presente, nós somos os primeiros que tivemos lá, fizemos todo o processo de digitalização, foi o primeiro passo, que é um processo de digitalização dessas cartas, né? Que a partir daí foi feita leitura, análise, e essas cartas foram separadas por temáticas para que os pesquisadores, a partir do seu interesse, pudessem explorar esse conjunto de acervo de cartas. Então, as correspondências de afrontão é composta de cartas passivas, cartas que ele recebeu durante toda a sua vida, no período de 1902 a 1947, quando ele faleceu. Tem cartas ativas também, encontra algumas cartas que ele próprio escreveu, tanto originais como passivas, que foram reunidas, que foram organizadas pela esposa dele, depois de sua morte. Cartões postais, telegramas, convites, né? E dessas cartas, 45% delas são oriundas do Brasil, das principais cidades, São Paulo, Rio, Salvador, Petrópolis, Lençóis. 35% foram recebidas do exterior, e desses 35%, 80%, na verdade, de cartas que vieram de Portugal e 20% de outros países, como Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e muitos outros países também, que eu não podia listar todos aí. 15% das cartas estão sem local, né, o remetente não colocou local, e 5% ilegíveis, às vezes pela questão da materialidade, do estado físico da carta, que não dava para identificar. Ali ao lado nós temos ali quem foram esses remetentes, né? Alguma ideia de quem escreveu para a Fernando Pessoa, intelectuais, escritores, autoridades, editores, livrarias, religiosos, né? Acadêmicos. E abaixo as temáticas, né? Sobre o que tratavam essas cartas. Então, vários diversos assuntos. Então, sobre assuntos relativos à academia, literatura, educação, medicina, religião, e algumas cartas que tratavam da questão dos jesuítas, lembrando para quem, para lembrar e para quem não conhece os jesuítas, que são os padres que fazem parte da Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa católica, e fez parte das primeiras comitivas que vieram para a colonização do Brasil no início do século XVI. Então, isso aí, a partir da exploração, da seleção desse conjunto de cartas, foram identificadas, então, 70 cartas que tratam de assuntos relativos aos jesuítas, que nós chamamos de cartas jesuítas da Fernando Pessoa. Então, aqui nessa tabela está a relação dos remetentes, dos principais remetentes, né, o quantitativo de cartas que foram encaminhados por cada um deles. Esses que têm o SJ correspondem a sacerdotes jesuítas, são padres da Companhia de Jesus. E ali nós temos os principais assuntos que foram identificados, que predominam nessas cartas, né, como o livro A História da Companhia de Jesus, que foi escrito por Serafim Leite, e é que tem o maior conjunto de cartas, então são 28 cartas de Serafim Leite. Então, ele discutia muito a respeito dessa obra com Afrânio Pessoa, que também era historiador e pesquisador também da questão dos jesuítas. Outros assuntos como relativos a José de Anchieta, Cartas de Anchieta, Companhia de Jesus enquanto ordem religiosa, o Centenário de Anchieta, a Revista Grotérica, a revista jesuíta, Antônio Vieira, Manuel da Nóbrega e muitos outros. Então, a leitura dessas cartas, vocês percebem que a Fernando Pessoa, além de ter exercido diversas funções em várias áreas do conhecimento, como medicina, educação, filologia e literatura, claro, ele também foi um jesuitólogo, ou seja, foi um pesquisador e um estudioso a respeito do tema, da temática a respeito dos jesuítas no Brasil. E essas são algumas das publicações que até o momento eu consegui identificar. Inclusive, estive ontem aqui na Biblioteca Nacional, no Rio, e consegui identificar mais 4 obras além dessas também, que ainda está em processo ainda de pesquisa, que foram escritas e publicadas por ele a respeito do tempo dos jesuítas.
Então, rapidamente aí, quem foi Afrânio Peixoto? Então, como eu já disse, nasceu na Bahia, depois veio aqui para o Rio de Janeiro e passou a maior parte da vida dele aqui até o seu falecimento. Então, ele transitou por várias áreas do conhecimento. Então, foi médico, servidor público, professor universitário, historiador, literato, filósofo, político, foi deputado federal pela Bahia. Como médico aqui, foi quem criou aqui no Rio de Janeiro o Instituto Médico Legal, que hoje leva o seu nome, Instituto Médico Legal, Afrânio Peixoto, né? Foi diretor do Hospital do Hospício aqui no Rio de Janeiro, né? Foi professor universitário aqui também da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E, claro, devido a esse trânsito dele, ele escreveu, né, sobre vários gêneros e tipologias, artigos científicos, críticas, ensaios, edições, livros. E, claro, o romancista escreveu dezenas de romances e destaque algumas obras principais deles também, como escreveu sobre Castro Alves, o poeta e o poema, sobre Camões, né, história da literatura, história do Brasil, obras brasileiras, arte poética, etc. Então, objetivos do trabalho. Realizar, então, a hiperedição das cartas passivas de Afrânio Peixoto, que trata da temática jesuítica do Brasil, e com objetivos específicos, possibilitar novas potencialidades de leitura, recepção e circulação social dos textos editados, democratizar o acesso a informações e documentos importantes que são obtidos nas versões impressas, destacar e promover a figura de Afrânio Peixoto enquanto jesuitólogo. E alguns pressupostos teóricos metodológicos. O que é uma hiperedição? Então, que a gente pretende responder apresentar nesse trabalho. Por que uma hiperedição? A relação dossiê arquivístico e a hiperedição, e a perspectiva rizomática da hiperedição. Referencial teórico. Apenas coloquei algumas citações aí da filologia digital e da crítica textual moderna que embasam esse trabalho. E a metodologia, baseado nos pressupostos da crítica textual, então nós vamos apresentar nessa hiperedição 4 tipos de edição. Então, qual a diferença de uma hiperedição para a edição comum? A edição comum geralmente escolhe um desses tipos de edição para fazer, geralmente a edição interpretativa, e a hiperedição não dá essa possibilidade de você, em apenas um trabalho, você apresentar todas essas versões. A edição facsimilar, que é a reprodução mecânica, né, fotográfica do documento, a edição diplomática, que é a reprodução, né, tipográfica, vamos dizer assim, a digitação do texto, mantendo os mesmos caracteres, as mesmas características, a edição semi-diplomática, onde se faz algumas pequenas intervenções, como, por exemplo, uma palavra que está abreviada, na semi-diplomática você desmembra essa abreviatura, alguns pequenos erros você corrige, e a edição interpretativa, onde é apresentado, então, é feita a atualização ortográfica vigente desse documento, né? E são acrescentadas notas explicativas, notas filológicas, notas históricas, sociológicas a respeito desse texto, para possibilitar um melhor entendimento. Pronto, então essa aí é a ideia de reunir toda essa documentação nesse site, né, que ainda está em processo de elaboração, né, porque eu estava até agora o início do mês de junho ainda, a gente estava finalizando a parte de escrito, referencial teórico, aquela coisa toda do trabalho, e a partir de agora desse semestre que eu vou cuidar, né, de terminar essa edição, de jogar todas essas informações. Então, quem tiver acesso aí vai poder ver, né, saber um pouco mais quem é Afrânio Peixoto, sobre os jesuítas, a relação de Afrânio Peixoto com os jesuítas, vai ter acesso a essas cartas, as edições. É possível clicar no link aí para poder acessar a internet, só para mostrar aqui rapidinho para vocês. Como é que está o tempo? Certo. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Clicando no link abaixo aí, acessa o site. Isso.
Olha lá, Jorge, por favor, em edições. Pode ir mais para baixo ali. Vamos lá no início. Isso, clique em edições, segura só um momento aí. Então aqui nessa aba aí, o usuário vai ter acesso, então, à versão facsímile, diplomática, semidiplomática, interpretativa, do documento que está sendo editado. Clica aí rapidinho, por favor, só para o pessoal ter uma ideia. Em cada uma das edições. Na facsímile, então, a pessoa pode ampliar aí. Por que é importante facsímile? Para dar a ideia da materialidade, você ter, né, conhecimento da materialidade, do tipo de papel, algumas nuances que estão ali no texto, como timbre, marca d'água, né, para você ter uma ideia da materialidade do texto. Aí volte lá na outra. A diplomática e a reprodução tipográfica. O texto é mantido na mesma linha, mesma quebra de linha. Mantém-se os mesmos caracteres lá do vaccínio. Isso. Pule a semidiplomática e vá para a interpretativa, por favor. E a semidiplomática, se houver alguma necessidade de fazer alguma alteração no texto, se faz na semidiplomática. E aqui, a interpretativa, você faz toda a atualização ortográfica do documento. Deixa, por favor, Jorge. E coloca aí os links, por exemplo, do Catecismo Brasileiro. Então, vai estar o link explicando que documento é esse, Catecismo Brasileiro. Né? E depois também, aí são links, vão ser colocados também hiperlinks que dão acesso também. Então, se a pessoa quiser ter acesso a esse Catecismo Brasileiro, então vai ter um hiperlink que vai levar a pessoa para ter acesso a esse documento original, para pesquisadores, historiadores que queiram ter acesso, né, a esses documentos. Por favor. Isso, não foi colocado ainda, vai estar em fase de elaboração, e serão colocadas então, as notas explicativas também, por meio de num espaço específico, para poder explicar melhor o documento. Ok, vamos voltar para os slides. Aí está indo o processo de elaboração. Então, algumas considerações aí. Já existe no meio digital, então, a Associação Europeia para as Humanidades Digitais elaborou, então, um catálogo de edições digitais, que vocês podem acessar, e, ao acessar aí, o usuário poderá ter, então, acesso a todas as edições que estão catalogadas nesse trabalho. Cada um vai receber um número de identidade, você pode localizar pelo nome, né, pelo histórico, pelo idioma. Então, isso aqui, de uma certa forma, democratiza, porque a edição em língua portuguesa, ela pode ser colocada aí em língua portuguesa, não necessariamente para um trabalho que a gente está para os trabalhos internacionais, geralmente é cobrada, né, que seja feito em língua inglesa. Mas aí você pode colocar a edição em língua portuguesa e a pessoa acessar pelo idioma. E, para finalizar, citando aí o Manifesto das Humanidades Digitais também, né, que foi produzido, que diz o seguinte: o aumento significativo das edições digitais em todo o mundo, conforme aponta o Manifesto das Humanidades Digitais, altera e questiona as condições de produção e divulgação dos conhecimentos. A denominada Digital Humanities proporciona transdisciplinaridade e perspectivas heurísticas dos métodos e dispositivos em relação às ciências humanas e sociais por meio da realidade digital, tornando-se uma presença mais forte dos aspectos técnicos e econômicos na pesquisa. Por exemplo, para editar essas cartas mesmo, em uma versão impressa, são 70 cartas, mas tem cartas que tem 3, tem 4, tem 5 folhas, 8 folhas. Então, na versão impressa, para você fosse editar todas essas cartas, só de cartas teria mais ou menos 200 páginas, né, em uma edição impressa.
já o que não é problema na edição, numa edição, na edição digital, você acrescentar todos os códigos com todos os códigos. Além disso, a inserção de diferentes abordagens nessa área em centros de digital humanities é uma oportunidade para fazer evoluir o trabalho coletivo em uma comunidade multilingüe e multidisciplinar que muitas vezes são compartilhados de forma desigual. Algumas referências e muito obrigado.